Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou levar vocês comigo para preencher o meu diário de leitura, contar um pouco para vocês dos livros que eu li até agora nesse começo de ano, que eu tô achando e como tá sendo, e enfim. Eu tentei criar um padrão para todas as páginas, então eu coloquei o título, daí a minha frase favorita do livro, o nome dos personagens ou alguma coisa que eu achasse relevante. Depois eu coloquei um pedaço da sinopse ou alguma frase marcante que me fizesse lembrar do que se tratava o livro quando eu estivesse relendo esse caderno um tempo depois. E no final as tropes pra deixar bonitinho, sei lá, também pra ocupar espaço que eu não sabia mais o que colocar, porque eu não queria colocar minha resenha, muito menos a sinopse inteira, enfim. Coloquei no cantinho também a capa do livro e as estrelas que vocês vão ver, que conforme as páginas foram passando eu esqueci de preencher, então eu conto pra vocês a nota que eu dei pro livro quando eu lembrar de falar. O primeiro livro do ano foi Me Ame ou Me Odeie, da Maria Isabel Melo, que era uma leitura que eu tava adiando há muito tempo, porque eu não gosto muito da capa desse livro, vou ser sincera. Eu julgo capas, julgo. Então eu tava adiando pra ler, que a capa não me apetecia. Mas ainda bem que eu li, porque ele atende o hype que ele tem no TikTok. É um livro muito gostosinho de ler. Fala sobre a Avery, que é uma atriz, e o Caden, que é um astro do hockey. E eles têm que embarcar ali num relacionamento de mentira que vai ser bom pros dois. Só que eles não se suportam, eles se conhecem de um jeito muito ruim, e enfim. Mas é um livro muito gostoso. E logo em seguida eu li Fora do Eixo, que é o segundo livro da série, ou é uma duologia, eu não vou lembrar agora, que fala do Austin, que é melhor amigo do Caden do outro livro, e da Riley, que é nada mais, nada menos do que a filha do treinador deles. E acontece que o Austin meio que tem uma quedinha ali pela Riley, mas eles também não se suportam muito. Mas ela tá com merda até a cabeça e resolve acolher ela num grande ato de bondade. Eles passam a morar juntos e, né, desenvolvem uma coisa ali, um negócio. Eu gostei mais desse do que do primeiro livro da série. Não me pergunte porque eu não vou saber te responder. Eu dei 4 estrelas pros dois, porque. Porque sim, porque na minha cabeça os dois valiam 4 estrelas, mas eu ainda prefiro Fora do Eixo. Eu acho que foi mais fluida a leitura, não sei. Mas como foram as primeiras leituras do ano, eu sinceramente não lembro mais. E foi assim que ficou a página desses livros. O próximo livro é The American Roommate Experiment, que é da mesma autora de Spanish Love Deception. E foi o primeiro livro que eu li em inglês esse ano e eu achei o inglês dele bem suave, assim, não é muito difícil. E esse livro vai falar da Rose, que é a melhor amiga da Catalina do outro livro, e do Lucas, que é primo da Catalina. Acontece que rola uma falha de comunicação ali, a Catalina empresta o apartamento pro Lucas e a Rose não sabe e vai se hospedar lá quando ela fica sem apartamento e eles meio que têm que dividir o apartamento, uma coisa. E aí ela tá tendo uma crise de carreira, ele tá tendo uma crise existencial e os dois se ajudam, ele ajuda ela no bloqueio criativo de escrita dela, levando ela para uns encontros. E eles vão se aproximando, e daí rola algo em algum momento ali, quando a gente vê os dois estão meio juntos. É muito fofinho, foi uma leitura super fluida, super gostosinha. Tem um rolê ali de estereotipar latinos e etc, que é um BO com a autora já, eu acho, mas eu acho que, acredito que dê pra dar uma leve passada de pano, eu dei 4 estrelas pra esse livro. O próximo livro é sequência de um livro que tá nos meus favoritos do ano passado, que é The Blackbird, então esse é The White Bird, que é o segundo livro da duologia. Mesmo esquema lá da hacker e do agente do FBI, só que dessa vez eles já sabem, eles se amam e eles só estão tentando resolver a situação pra ela, porque ela continua sendo uma criminosa procurada no FBI e ele encobrir ela é crime, então eles estão tentando resolver, assim, esse momento entre os dois. É óbvio que eu ainda prefiro muito o primeiro livro, porque a tensão e todo o rolê do primeiro é mais impactante, mas eu achei que foi um desfecho muito bom pra história. A autora conseguiu fechar todas as pontas soltas e ainda deixar a gente feliz com alguns presentes e etc. Se não me engano, esse ficou com 4 estrelas e meia, porque eu não tô preenchendo as estrelas aí, como vocês perceberam, eu caguei pra elas, eu desenhei e foda-se, mas enfim. E daí ficou assim a página dos livros. O próximo é um da querida autora Natália Santos, eu leio tudo que essa mulher publica. E esse aí é Utopia, que é sobre um universo que eu não tô muito acostumada, que é de um cantor de K-pop, de uma Zé Ninguém lá. Eles se encontram de um jeito muito doidão. Eu juro que isso não é um pinto, daqui a pouco vai virar um microfone. Enfim, eles se encontram, se esbarram lá, e daí eles começam a desenvolver uma amizade, não sei o quê, pipipi, popopó. E é uma coisa assim, bastante mundo do K-pop e várias referências. Quem gosta de K-pop, quem ouve K-pop vai gostar muito desse livro. Eu não achei que ele foi minha vibe. Foi um livro gostoso de ler pelo romance, mas toda a ambientação era muito desconhecida pra minha cabeça, então não foi um livro que eu super consegui aproveitar, que nem os outros da Natália, mas 3 estrelas e meia, vale da leitura.
O próximo é Para Sempre Seu, que eu ganhei no Natal. Tava na minha wishlist há muito tempo, eu tinha ouvido alguém falar muito bem desse livro, e foi a única vez que eu ouvi falar dele, mas ele ficou lá. E eu adquiri, quer dizer, ganhei de Natal. E que bom, porque, meu Deus, esse livro de caiu o da bunda, realmente. Você acha que ele tá indo pra um lado quando ele tá indo pro outro. Eu nem sei como explicar isso pra vocês. Porque, meu Deus, você acha que você tá apaixonado por um personagem e você leva uma patada e, enfim, é um suspense misturado com romance de um jeito muito louco. Vale a pena a leitura, de fato, borrei ali o trem. Enfim, eu achei esse muito válido. Meu Deus, eu não falei nada da história, né? Mas é que não dá. Sem dar spoiler, não tem como. Leiam, muito gostoso, ficou assim a pagininha dos livros. O próximo é Sete Céus para Beatrice, que foi uma leitura que eu vi alguém falando no TikTok. Logo que lançou, eu acho que foi uma publi de uma booktoker que eu seguia. E eu fiquei muito interessada pelo tema. Não é um estilo de livro que eu tô muito acostumada a ler. Eu não, vocês vão ver que eu não sou muito uma pessoa da fantasia. Esse livro, ele é 100% fantasia. É sobre a morte que acompanha uma garota. E aí dá tudo errado. E daí a morte perde o propósito de vida dela. E fica tudo meio triste. É um livro muito profundo, cheio de poesias pesadas e reflexões. Foi uma leitura muito meio a meio pra mim, assim, ao mesmo tempo que eu estava adorando a experiência, eu ficava cansada de ler, de tanta informação, e não, assim, informação de muita coisa acontecendo, mas é um livro meio denso mesmo, assim, é muito poético, muito bonito, mas, de fato, aí eu meio que reafirmei dentro da minha cabeça de que fantasia não é 100% a minha praia, ele ficou com 3,5 estrelas. O próximo é O Calor que Nos Aquece, que também é sequência de uma série de livros que eu comecei há muito tempo atrás. Eu não vou lembrar o nome do primeiro livro, mas é uma série da Beatriz Garcia, e esse é o segundo, que eu tava muito curiosa, porque no primeiro livro a Mahara e o Dave aparecem, e eu gostei muito deles, da conexão deles. Então, quando esse lançou, quando eu descobri que ele tinha lançado, na verdade, porque eu não sabia, eu fui correndo ler. E eu achei um livro muito longo, extenso. A história tinha tudo pra me pegar com tudo, mas não aconteceu porque eu simplesmente não aguentava mais. Então, assim, se esse livro tivesse acabado na metade dele, ele com certeza teria sido um favoritado, porque a história realmente é muito boa, os personagens são muito gostosos, mas não acabava mais. Em algum momento eu só fiquei muito cansada e daí meio que perdeu a magia pra mim e ficou com 3,5 estrelas também, que não é uma nota ruim. O próximo é, pasmem, a conclusão de uma série, que é a famosa série das releituras de Princesa, da Bruna Palazzo, que eu tô lendo há muito tempo. E é uma série que, inteira, pra mim, é bem ok. Não tem nada de inspirador e que mudou a minha vida, mas eu acho uma série muito tranquila, muito gostosinha de ler, e eu me apeguei aos personagens, então eu tinha que ler a conclusão, independente do quanto eu goste ou não, de como as coisas fluíram conforme a série foi passando. Esse é o livro do Sebastian, que é apaixonadinho pela Jordan, que é a inimiga dele, tecnicamente. Que de inimigo não tem nada. Então, se você for pra esse livro esperando, assim, haters to lovers, ele não existe. Os dois já são apaixonados pelo outro, os dois ficam de quatro um pelo outro o tempo inteiro. Mas é um livro gostoso e tem uns temas bem sensíveis, então leiam a nota da autora antes pra ter certeza que não tem nada que vocês vão ficar tristes de ler. 3,5 estrelas. Próximo é Efêmero, que é da Thay Ferreira, que é autora de Nebulosos e Tempestuosos, que é uma antologia que é muito famosa no BookTok, muito famosa aqui no Brasil. Eu gosto demais, então quando eu vi que ela ia lançar Efêmero, que é um spin-off, eu precisava ler. É o livro da Maia e do Wade, que são os dois jogados para escanteio, e eles se juntam em algum momento pra fazer uma road trip, porque por que não, né? Catar os dois que foram jogados pro lado e juntar. Deu muito certo, realmente. Esse livro me pegou muito mais do que eu achei que fosse me pegar. Eu gostei muito da leitura, adorei horrores. E é triste, chorei feito uma filha da puta, 4 estrelas, e ficou assim. O próximo é da minha grande querida Tati Biasi, que eu leio qualquer coisa e amo. Tudo que eu li dessa mulher até agora, eu gostei e favoritei. É impossível não gostar do que ela escreve, ó. Põe alguma coisa nos livros que eu não sei o que é. Todas as Nossas Estrelas, que vai falar sobre a Lexi e o Samuel,
que se odeiam desde sempre. Ela é atriz, cantora, famosa, e ele só parece ser um colunista com dor de cotovelo que fala mal dela o tempo inteiro. Mas aí, conforme a história vai se desenrolando, a gente vê que não é só isso, e eles acabam indo parar no mesmo resort pra gravar um reality sobre os interesses amorosos da Alex. E a gente percebe que tem muito angu nessa comida aí, e os dois são simplesmente sensacionais. Esse livro é muito bom. 5 estrelas, eu não tinha como dar outra nota pra esse livro, era impossível. Ele é muito bom, recomendo demais. Gente, fantástico. E mudando drasticamente do romancinho bobinho Água com Açúcar pra um thriller suspense super pesado, temos Deixada para Trás, do Charlie Donnelly, que tem se tornado um dos meus autores favoritos pra suspense nos últimos tempos. Eu acho que os livros dele são muito bons e sempre me deixam de queixo caído, assim, na construção e em tudo. E ele vai falar de um desaparecimento em dose dupla. 2 garotas da cidade desaparecem, só que daí uma reaparece porque conseguiu fugir e a outra continua sumida. E a gente vai acompanhar a trajetória da Lívia, que é a irmã dessa menina que continua sumida, tentando entender o que aconteceu enquanto ela faz autópsias. Super gráficas. Então, se você não gosta de ler cérebros e crânios sendo rachados no meio, esse livro não é pra você. Definitivamente ele é bem pesado nesse quesito. Se você não tem estômago pra isso, não leia. 4 estrelas e meia, excelente. Em seguida, outro livro de uma autora xodó, que é a Cora Menestrelli, Como Não Ter o Encontro, que vai falar sobre a Sabrina, que é aparentemente uma patricinha, não sei, e o Ricardo, que é melhor amigo do irmão dela. Eles não têm uma relação muito boa, eles não se gostam muito, mas eles são meio que vizinhos, estão sempre ali interagindo. É uma história super fofinha, tem surf, tem esporte, como sempre. Sempre tem esporte nos livros da Cora, e eu gosto muito do jeito que ela descreve tudo. A ambientação é suculenta de tão boa. Temos Brasil, temos areia, praia, mar, tudo de bom. E o romance dos dois é super leve, super gostoso. É um livro muito, muito delicinha. Eu vi muita gente falando que não se parece com os outros da Cora. Eu acho que é por ser de editora. Tem alguma coisa diferente mesmo, mas não é nada que me desagradou, assim. Eu acho que continua tendo a essência dela do mesmo jeito. Dei 4 estrelas e meia pra ele. Momentos em que ter escolhido fazer um voice-over nesse vídeo se torna um pesadelo. Enfim, em seguida temos Boas Maneiras, da Englantine, que eu infelizmente descobri que não é uma das minhas autoras favoritas. Alguma coisa na escrita dela não me pega, eu não sei dizer o que. Enfim, essa é uma história sobre a Ária, que é uma cantora meio desconhecida, e a Clarissa, que é filha do prefeito, e em algum momento ali o destino cruza as duas e a gente descobre que elas têm mais em comum do que parece, mas ao mesmo tempo a relação delas é intragável e não me desceu, não sei explicar, mas enfim, leiam porque, né, experiência de leitura é uma coisa única pra cada um. O próximo querido que temos é da autora de A Hipótese do Amor, Vem Aí, A Razão do Amor, que é basicamente o mesmo livro. É, brincadeiras à parte, é realmente a mesma base, são um casal da ciência que trabalham juntos, mas que na verdade se odeiam, e aí a gente descobre que na verdade eles não se odeiam. Aqui nós só não temos um relacionamento de mentira, mas no geral é um livro muito, muito parecido com A Hipótese do Amor, tirando o fato de que eu preferi esse. Eu achei mais leve, mais divertido, menos forçado, e eu amei, gente. Eu fui preparada pra odiar e saí apaixonada pelo livro, pelos gatos do livro, pela personagem principal, que é muito mais suportável do que a Olive, inclusive. Enfim, muito gostosinho de ler, válido. E foi o segundo livro que eu li em inglês esse ano. O próximo é Enemy, que é um livro que eu vi no TikTok. Eu não li o primeiro da série, eu sei que é uma série. Não li o primeiro. Vai falar da June e do Ryan, que se odeiam, aparentemente, desde pequenos, mas na verdade eles não se odeiam. E eles descobrem que eles estão sendo 2 otários por fingir se odiar, sendo que na verdade eles são apaixonados um pelo outro, Só que aí, quando eles descobrem isso, a June já passou por poucas e boas e não consegue confiar no Ryan. Enfim, e tem comidinhas, esse livro é muito gráfico em questão de comidinhas e é muito gostosinho. Também fui achando que ia odiar e acabei gostando. Eu dei 4 estrelas pros dois. Na verdade, eu dei 4,5 pra Razão do Amor e 4 pra DN. Quase morri engasgada, mas eu tô bem. E eu frufruzei bastante essa página. Enfim, ficou assim. E aí temos Fisgadas pelo Amor, que é sequência de Aconteceu Naquele Verão. Sequência não. É, sequência, spin-off, não sei te dizer. Mas temos nesse livro a Hannah, que é a irmã
da protagonista do outro filme, e o Fox, que é melhor amigo do protagonista do outro filme, e eles têm uma amizade já no outro filme, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa entre os dois, mas os dois estão jurando que é amizade, eles se seguram até a última gota dessa amizade inexistente, todo mundo vê o romance ali, menos os dois, porque eles estão fingindo que são cegos, e é toda aquela ambientação de barco e o pescador e a mocinha da cidade, que é basicamente a mesma premissa do outro livro, só que aqui eu achei mais divertido, por algum motivo, não sei te dizer. A amizade dos dois é muito bonitinha, esse livro é muito leve, as declarações são super bonitinhas, dá vontade de me matar. Eu dei 4 estrelas pra ele. E em seguida temos o maior de todos, a minha releitura de Daisy Jones and the Six, que eu pensei por ser uma releitura em deixar de fora, mas eu não consegui porque é Daisy Jones. Eu precisava pôr ela aí, colocar as minhas grandes reflexões da página, ter ali escrito e registrado. Obviamente, seguiu sendo 5 estrelas favoritado. Esse é o meu livro favorito da vida. Eu reli porque a série lançou. E se vocês querem saber mais, tanto sobre o livro, sobre a série, tem um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre isso, comparando os dois. É bom demais, eu não tenho nem o que dizer sobre. Toda vez que eu leio alguma passagem de novo, eu gosto mais de como ele é construído, de como ele é escrito, dos personagens, de como ele é ambientado. É um livro fenomenal, isso aqui é uma obra de arte absurda. Segue sendo meu favorito da vida mesmo depois da releitura, graças a Deus, não mudei de ideia. Em seguida, temos A Estratégia do Charme, que eu fui sem muita esperança, porque ao mesmo tempo que eu ouvi falar muito bem desse livro, eu vi gente falar muito mal, sem querer. Tanto as resenhas positivas quanto as negativas apareceram no meu TikTok sem eu pedir, e eu resolvi que eu ia ler pra tirar minha própria conclusão. E eu gostei muito. Aqui temos gays e reality show, que aparentemente livros sobre reality show não são muito comuns, mas esse é o segundo da minha lista de lidos desse ano, que é meio esquisito, mas enfim. Temos o Dev, que é produtor, diretor de câmera desse reality, etc e tal, e ele tem uma visão sobre amor muito específica, ele gosta de construir histórias de amor, trabalhando na produção. E temos o Charlie, que é ninguém. E aí o Dev vai se apaixonando pelo Charlie, que na verdade é só o protagonista ali do momento do reality. Eu gostei divertido. Eu gostei muito, é muito divertido, muito bonitinho. Eu dei 4 estrelas pra esse. E em seguida temos um aclamadíssimo do BookTok, que é The Upside of Fallen, que é sobre uma bookstan que engata num namoro de mentira com o capitão do time da escola dela. E é muito bonitinho, de fato. Eles viram de fato amigos ali, desenvolvem uma coisa legal entre eles, apesar do namoro de mentira. Em algum momento o namoro para de ser de mentira. E aí tem uns dramas bem adolescentes. Enfim, é um livro gostosinho, mas não é também nada demais, assim, realmente. É só um livro gostosinho, 3,5 estrelas, ficou assim. Aí temos o que eu posso considerar a primeira desgraça do meu ano de leituras, que é Meet Cute Diary, que todo mundo tava falando muito bem. Até eu abri o Scooby e ver que tava todo mundo falando muito mal, e eu estou com essa galera. Nesse livro, nós temos a história do Noah, que tem um blog sobre primeiros encontros fofos de pessoas trans. Só que em algum momento as pessoas descobrem que são histórias inventadas, ele começa a receber hate, daí ele engata num relacionamento com um cara mais velho, super sem sentido, e ele insuportável, intragável, chato pra cacete, péssimo amigo. E daí ele conhece o Devin, que é o único personagem decente desse livro, que fez eu dar 3 estrelas pra ele. Foi realmente só a existência do Devin, porque o resto é bem ruim. Em seguida, temos algo mais entregável ainda, porque eu comecei a rolar a ladeira abaixo em leituras ruins. Temos Assim que Acaba. Eu vou ser massacrada por falar isso? Provavelmente, mas foi uma das coisas mais insalubres que eu já li na minha vida. Eu não consegui tirar proveito de nada. Foi uma tortura em pedaço de papel. Eu não aguentava mais. Eu demorei muito tempo pra ler esse livro. E realmente não consegui tirar proveito de absolutamente nada. Eu dei 1 estrela e eu queria me matar quando eu terminei. Se vocês querem reflexões mais profundas, pesquisem aí, porque realmente tudo que eu tenho a oferecer é a minha tristeza e meu ódio absoluto por ter perdido meu tempo com esta grande bomba. Era só isso mesmo, obrigada. Ficou assim. Não satisfeita em sofrer com Assim que Acaba, eu e minha prima decidimos ler a continuação Assim que Começa, que foi um pouco menos insuportável do que Assim que Acaba, mas realmente também não acabava. Não começava. É uma história realmente que a autora só escreveu porque ela queria ficar mais rica, porque não tem outra explicação. Um livro tão desnecessário na história da face da Terra. Fofo, bem fofo ali o rolê do irmão, do Atlas e não sei o quê. É bem mais bonitinho do que o primeiro, obviamente, mas do mesmo jeito é problemático e ruim.
foi só realmente um pouco menos problemático e ruim do que assim que acaba. Em seguida, temos outro livro ruim, porque puta que me comeu. Forget You, Ethan, que também li em inglês aí, já perdi as contas de quantos eu li em inglês, acho que esse é o terceiro. Enfim, que é um livro sobre duas pessoas que se odeiam por cartas. Basicamente, eles se conhecem desde o ensino, desde criancinhas, um negócio assim, e eles expressam quanto eles se odeiam através de cartas, mas na verdade eles são apaixonados um pelo outro, ou não sei, eles se apaixonam em algum momento, não sei, isso ficou perdido pra mim aí no meio dessa leitura. Bem ruim, esse livro é tão ruim que ele fica bom, porque você começa a rir das palhaçadas. Eu tentei fazer uma linha aí pra deixar agradável, ficou uma bosta, é isso. Uma bosta o livro também, 3 estrelas. E vocês estão percebendo que as resenhas estão ficando gradativamente menos bonitas e menos agradáveis, mas é porque minha mão já tava doendo. Em seguida temos Icebreaker, que é outro livro ruim. Ai, gente, sinceramente, esse também li em inglês. Me prometeram horrores desse livro, e na verdade ele foi somente um livro. É uma patinadora artística, um jogador de hóquei que se cruzam. E aí acabar que eles se apaixonam, e aí ele sofre uma suspensão, e aí ele patina com ela, e ela tem um distúrbio alimentar, e a autora trata isso como um descaso absoluto, não explica, não conscientiza, só caga em cima do distúrbio da menina. Enfim, gente, tinha tudo pra ser muito fofo, realmente eu tava esperando horrores. Recebi uma fanfiquinha mal escrita. Que gostoso! Acabei dando 3 estrelas porque eu gostei de alguns personagens secundários, mas finalmente um livro bom. Em seguida temos Dr. Love, que é da série Masters of Love, que os outros dois primeiros são favoritados meus. Esse vai falar do Toby e da Joanna. Tem um rolê de inteligência artificial e do aplicativo que o Toby tá desenvolvendo. E os personagens todos dos outros livros aparecem. Então é uma história bem assim, fechamento de histórias mesmo, foi isso que eu percebi. Mas muito gostoso, não tão bom quanto os outros, mas muito, muito gostoso. E ficou assim, sem a capa ali, porque eu esqueci de imprimir. E foi isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar as minhas leituras do ano até agora. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar alguma coisa, se inscrever no canal e me acompanhar nas minhas outras redes. Também tô sempre falando de livro por lá. Um beijo e até o próximo.